sou a professora Adriele, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. O tema da nossa aula de hoje é diferentes povos na Europa. O velho continente, como a Europa é também conhecida, possui uma população estimada em 750 milhões de habitantes, número elevado se considerar que a extensão territorial é relativamente limitada, o que significa que ele é bastante povoado, com uma densidade demográfica de 72 habitantes por quilômetro quadrado. A gente observa aqui no mapa, tá? Essa representação, seria a representação do continente europeu. A Europa, ela foi palco, de vários acontecimentos históricos marcantes para o Ocidente e para toda a humanidade. Por muito tempo, não havia consenso de onde terminava o continente europeu, de onde iniciava o continente asiático, bem como de qual critério escolher para classificar a Europa como um continente. A população europeia, ela é constituída por diversos grupos étnicos que, em sua maioria, derivam da língua e das tradições culturais. Assim, os grupos étnicos principais seriam o germânico, o latino e o eslavo. Restam outros numerosos grupos menores, em geral definidos pela língua, como os gregos, os celtas, os ilírios, os finlandeses, húngaros, turcos e bascos. Um dado importante é que a maioria da população ela é constituída por brancos. Tá? Então, quando a gente fala desses diferentes povos, da Europa, diferentes povos europeus, a gente está falando dessa divisão, O que seriam esses diferentes povos, São povos que eles são diferenciados pela língua, pela linguagem deles, pelas tradições, pelos idiomas. A gente tem que lembrar, por exemplo, para quem gosta aí, das séries Vikings, são aí derivadas também, desse tipo de cultura, tá? De uma linguagem diferente presente aí nos povos europeus. Falando aí das características físicas da população europeia, essa bandeira que eu coloquei aí no slide para vocês verem, tá? É a bandeira da Europa, tá? Essa tonalidade aí azul, tá? Essa é a bandeira do continente europeu. A Europa ela possui mais de 730 milhões de habitantes, distribuídos em uma área de 10,5 milhões de quilômetros quadrados. A população europeia ela é predominantemente urbana, em decorrência do histórico e amplo desenvolvimento industrial e comercial. Cerca de 6,6% da população é de imigrantes, As imigrações, elas também geram conflitos étnicos e preconceitos no território europeu, tá? Se vocês forem pesquisar depois, na Europa, no continente europeu, devido a essas migrações, das pessoas estarem sempre migrando ali para dentro do território, o que acontece? Tem um termo, que é bem conhecido, que seria a xenofobia, que seria esse preconceito, com os estrangeiros, preconceito com as pessoas que vêm de outros países, tá? É bem predominante aí na Europa. Quanto à prática religiosa, a gente tem aí como religiões principais aí da Europa, o cristianismo, que é o de maior destaque, embora ele seja dividido em catolicismo romano, especialmente na Espanha, em Portugal, na França e na Itália, protestantismo, que está presente em países como a Alemanha, Noruega e a Suécia, perdão, e também tem o cristianismo ortodoxo, tá? Que ele já está presente ali na Grécia e também na Rússia. Então é isso. Só recapitulando aqui para vocês, para a gente ir para o nosso exercitando, tá? A gente tem que lembrar aí da Europa, do continente europeu, como um continente que está presente aí várias etnias, várias culturas, várias línguas. Como eu falei para vocês,
devido ao crescente fluxo, né, migratório presente aí na Europa, né, tem muitas pessoas, até mesmo aqui do Brasil, né, pessoas que saem de países, né, saem aí das suas cidades, né, buscando na Europa, né, aquele sonho europeu, aquela vontade de crescer, de acumular riquezas, né. Lembrando também que lá a população típica, né, da Europa, né, a população típica do continente europeu, tem a questão muito impregnada ali do xenofobismo, né, que é esse preconceito com as pessoas que vêm de outros países, que vêm de outros locais, tá? E agora a gente vai aí para o nosso exercitando para saber se vocês, né, aprenderam sobre a aula de hoje. A primeira questão é: o continente europeu, ele sempre foi alvo de processos migratórios, né, como eu estava falando para vocês, tanto para receber pessoas quanto para enviá-las a outras localidades. Esse fenômeno populacional, né, foram impulsionados por alguns fatores históricos. Que fatores foram esses, né? Marque a alternativa que cita esses fatores. Alternativa A, criação da União Europeia. Alternativa B, crise de 1929. Alternativa C, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Alternativa D, Revolução Industrial. Ou alternativa E, somente a Primeira Guerra Mundial. Vamos ver se vocês acertaram. Quem respondeu aí a alternativa C, né, Primeira e Segunda Guerra Mundial e também a Guerra Fria, tá? Está correto, tá? O continente europeu, como eu estava falando, ele foi, né, ele é, na verdade, até hoje alvo, né, dessas correntes migratórias, né? E isso não acontece desde agora, né? Tanto para receber quanto para enviar pessoas. Desde a Primeira, a Segunda Guerra Mundial e posteriormente a Guerra Fria, né? Eles estão sempre recebendo aí, né, imigrantes de outros locais, né, para dentro do seu continente. Vamos para mais uma questão. Questão 2. A população da Europa, nas últimas décadas, passou por importantes transformações estruturais que refletem na dinâmica política e econômica dos países europeus. São duas características gerais da população europeia. Alternativa A, alta natalidade e alta taxa de mortalidade infantil. Alternativa B, baixa fecundidade nas áreas rurais e a baixa longevidade. Alternativa C, elevada taxa de mortalidade infantil e o grande número de idosos. Alternativa D, baixa taxa de natalidade e alta expectativa de vida. Ou alternativa E, grande concentração de renda e a baixa igualdade de gênero. Vamos ver quem acertou. Se você respondeu a alternativa D, baixa taxa de natalidade e alta expectativa de vida, você acertou, tá? Uma outra característica aí, né, dos europeus é que lá, né, as pessoas optam por ter menos filhos, né? Há casais que optam por não ter filhos. Tem uma baixa, né, taxa de natalidade, né? Não tem tantas crianças nascendo, né? Optam aí por ter menos filhos, como eu falei para vocês. E a questão da alta expectativa de vida, né? As pessoas vivem mais tempo, né? Os adultos aí, as pessoas que vão envelhecendo, elas têm uma taxa de vida, chegam a uma idade aí mais elevada, né? Comparando aí a outros continentes, por exemplo. Bom, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Para mais aulas como esta, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.